Vem, Maria. Olha. Corre. Larga o cachorro. Vem. Segura. Tô gravando. Olha ele como ela rápida. Pega. Tá gravando aqui. Ó, como bota. Vai comigo. Vai pegar comigo. É nóis. Tá, vai. Ó, Lili. Onde foi? Como é que vai trocar? Aqui, né? Filha! Ele tá surdo! Ele vai falar pra polícia. Não, vou falar não. Vai ficar comigo. Vai ficar, vai. Vai dormir que também eu vou dormir contigo. E aqui tem na casa, deixa mais No dia seguinte... Tu não acorda. Uhum. Aí deixa pra parte 2. Vai, fala. Cadê a cachorrinha? Cadê o cachorrinho?